Caramba, olha, parabéns, hein? Sexto bloco de análise sintática. Jesus na causa. Vamos lá, estamos terminando, tá? Vamos seguir falando mais um pouquinho desses caras. Isso aqui vai aparecer assim, ó. Vamos aumentar, né? Não tem por que a gente tá sofrendo, olha só. Quero te contar um segredo em braille. Dá-me então teu corpo, que aqui está tudo aqui na ponta dos dedos. Jesus, que forma bem taradinha de falar o que ele quer. Eu vou analisar essa primeira estrofe, ver se faz sentido chamar isso de estrofe. Um conjunto de versos, né? Então, quero te contar um segredo em braille, diz o carinha. Quem é o sujeito de quero contar? Eu. Eu quero contar. E aí, qual seria a pergunta? O quê? Quer contar o quê, né? Então, eu quero contar um segredo em braille. Um segredo em braille é o que eu quero contar. É o meu objeto direto. Quem quer contar o segredo em braille quer contar o segredo em braille a alguém. Então, vamos pensar. Quem é que seria o a alguém? T. Aí tu vai dizer, ô Samuel, mas tu acabou de dizer que o ler é o objeto indireto. Como é que aqui o T é o indireto? Porque é diferente. No ler, eu falo com você. E no T, eu falo contigo, né? Com o tu. Então, isso é um detalhe também. Claro que o T não vai cair na tua prova. Quem vai cair na tua prova é o ler, é o. São os caras que são do você. Eu queria que tu entendesse essa sacadinha, assim, de começar a entender que um verbo não repete a figurinha, de começar a entender que uma hora eu falo contigo, outra hora eu falo com você. Essa é a ideia. Legal? Legal. Então, vamos falar agora do último tipo de verbo, que é o verbo de ligação. O que atribui? O que é um verbo de ligação? Tu viu que ele é diferente dos outros? Todos os outros são ações, né? Todos os outros são ações, transitam. Transita de forma direta, de forma indireta, pede preposição, não pede complemento. Esse cara, ele é um de ligação. Porque ele atribui característica. Ele diz assim, verbos de ligação, meu touch foi, aqui. São aqueles que indicam estado, ligam características ao sujeito, né? E essas características recebem o famoso nome de predicativo. Predicativo é a característica atribuída por um verbo de ligação. Um dia a gente decorou isso no colégio. Ser, estar, arar, parecer, continuar, ficar e andar. Lembra disso? A gente decorou isso no colégio. Só que eu preciso que tu entenda que a transitividade depende do contexto. Quando eu digo que a apostila é nova, por exemplo. Vamos fazer assim, ó. Olha só. A apostila é nova. Aí a gente faz assim. Como é que se erra, tá? Vou te ensinar a errar. Quem é que é nova? A apostila. A apostila é o sujeito da frase. Aí o cara erra assim, ó. É o quê? Não. Porque esse cara atribui uma característica. Esse cara atribui uma característica e essa característica é o tal do predicativo. Cuidado, né? Ela não é o predicado. O predicado é o que não é o sujeito. O predicado é o rosa. O predicativo é só o que o verbo de ligação está dando. Então, quando eu digo, por exemplo, que Dudan ficou triste, ó, quem é que ficou triste? Dudan. Mas ficar triste atribui uma característica a ele. Então, isso é um verbo de ligação e isso é um predicativo. Entendeu esse rolo aqui? É importante a gente dar conta que os verbos de ligação, eles podem ser em outro contexto outra coisa. Tanto é que se a gente olhar essa tabelinha aqui, ó, olha que legal para a gente entender de vez ou não essa matéria. Quando eu digo assim, ó, André anda cansado e André anda depressa, eu posso te perguntar, é a mesma transitividade esses verbos? E tu vai ter que me dizer, Por quê? Porque quem é que anda? André, sujeito. Quem é que anda? André. Agora, quando eu digo que André anda depressa, isso indica a ação de andar. Faz sentido, né?
Então, isso é uma ação, ó. E essa ação não é de ligação, porque a ligação atribui característica. Então, quem anda, anda. Esse verbo se basta e depressa é o modo como ele anda. Se é modo, se é tempo, se é lugar, se chama adjunto adverbial. Mas quando eu digo que André anda cansado, tu entende que eu não estou dizendo que ele caminha cansado. Eu estou dizendo que ele está cansado, que ele parece cansado, que ele ficou cansado. Então agora eu atribuo uma característica e o nome da característica se chama predicativo. Entendeu o rolo? A transitividade depende do contexto. A transitividade depende do contexto. No contexto 1, ele é um verbo que não pede. André anda, então eu atribuo uma ação. André anda cansado, eu atribuo um estado. Vamos ver com a Tati como é que fica? Tati continua doente e Tati continua o trabalho. Ó, vou perguntar. É o mesmo sujeito? Sim, é o mesmo sujeito. Agora, quando eu digo que Tati continua doente, tu entende que eu atribuo uma característica para Tati? Tati está doente, parece doente, ficou doente. Verbo de ligação. Verbos de ligação tem uma coisa chamada de predicativo. Agora, quando Tati continua o trabalho, eu não estou dizendo que Tati ficou o trabalho. Eu não dou uma característica para Tati. Eu indico alguma coisa que ela faz. É continuar no sentido de exercer, continuar no sentido de realizar. E aí eu pergunto o que, e esse verbo passa a ser um VTD. E a resposta é o tal do objeto direto. Tu entendeu quando eu falo que a transitividade depende do contexto? Eu não quero que tu decore os verbos, eu preciso que tu entenda como é que se pensa um verbo. Então, a gente vai ter ali numas frasezinhas, só para não deixar passar, ó, quando ele diz que pouca sinceridade é uma coisa perigosa e muita sinceridade é absolutamente fatal. Quem é que é pouca sinceridade? Quem é que é muita sinceridade? Agora, esse verbo ser, ele atribui característica, verbos de ligação. Quero te mostrar 2 gigantescos detalhes. Olha só. Quero te mostrar esse detalhe aqui, ó. Fica olhando. Eu sei que já não aguenta mais me ouvir, mas só mais essa. Olha aqui. Quando eu digo que ela está linda. E quando eu digo que ela está na sala. Olha que legal. Olha essas 2 frases. Ela está linda e ela está na sala. Eu preciso. É agora para dar liga, hein? Agora tem que dar liga. Vamos fazer o processo clássico. Qual é a primeira coisa que a gente busca numa frase? Sujeitinho. Ela, ela. Quem é que está? Quem é que está? Ela e ela. Sujeito da frase. Inocentes pensarão assim, ó. Ela está o quê? Perdeu. Porque eu não pergunto o que pro verbo, eu interpreto o verbo. Então eu vou perguntar para ele. Ela está. Tu entende que linda é uma característica dela? Isso aqui é o tal do predicativo. E predicativos se associam a verbos de ligação. Mas quando eu digo que ela está na sala, tu entende que na sala não é uma característica dela. Não é uma característica, não é um predicativo. Na sala me dá uma ideia de lugar. E tudo que dá ideia de lugar, de tempo, de modo, se chama adjunto adverbial. E aí, agora, o drama. Esse verbo não tem mais nada para eu oferecer para ele. Então, eu entendo a tua revolta agora. Eu vou dizer que ele é um VI. Quando eu não puder dar mais nada pro verbo, ele é um VI. E tu vai dizer, Zambelli, mas não faz sentido esse verbo. Porque se eu disser que ela está, falta informação. Super entendo. Só que sendo na sala o lugar, aquele verbo não tem mais nada para receber. E aí ele passa a ser um VI. Esse é um detalhe gigantesco que eu queria que tu entendesse também. Muita vontade de chorar, sim?
Sim, muita vontade. Vamos fazer um resumão, então? Olha só. Primeira coisa da frase, sujeito. São 5 tipos de sujeito que a gente fez agora. Segunda coisa da frase, transitividade. Transitividade. Lembra que são 5 tipos? VI, e aí eu quero que tu coloque aqui para mim as características. VTD, quais são as características de um VTD? VTI, quais são as características do VTI? VTDI, quais são as características do VTDI? E um VL, quais são as características dele? Terceira coisa da frase, adjunto adverbial. Lembra que o adjunto adverbial ele trabalha com a ideia do advérbio. A ideia do advérbio e outras. Então, lugar, tempo, modo, companhia, tudo isso é adjunto adverbial. Legal? Esse é um mapa mental aí que eu queria que tu mesmo fizesse o teu, não pega pronto. Elabora o teu, que vai fazer uma baita diferença quando a gente faz, né? Então, adjunto adverbial a gente já viu, advérbio adjunto, e a gente vai ver agora assim pedacinhos da matéria que são bem mais simples e, por incrível que pareça, cai na prova, que é o aposto e o vocativo. Vamos lá, tá terminando, tá? Agora é só filé agora, porque só parte fácil agora, que é assim, ó. Ele diz assim: aposto e vocativo. Aposto é o cara que mais cai, tá? Aposto é um termo, aí eu vou fazer assim, eu vou adiantar a matéria. A gente vai botar assim: aposto é um detalhamento. É um detalhamento. E vocativo é o nome, né? Vocação. Convocar é chamar alguém. Então, vocativo e vocação. Vocativo e aposto, tá? Um eu chamo e o outro eu detalho. Diz lá a musiquinha. Segura teu filho no colo, sorria que a vida é trem-bala, parceiro. Ó, chamou o parceiro. Então, parceiro, neste caso, é um vocativo. Eu chamo o parceiro. Me diz uma coisa, eu posso começar a frase e dizer: parceiro, segura teu filho no colo? Posso. Por quê? Porque o vocativo não tem lugar na frase. Agora, olha só. Olha a pergunta que eu vou fazer agora valendo muita emoção. Quem é o sujeito da frase? Tu não pode dizer que é o parceiro. Porque para eu descobrir o sujeito eu pergunto pro verbo, né? E aí eu pergunto: quem é que é trem-bala? A vida. A vida é o sujeito. Então talvez a coisa mais importante desse momento seja a gente ficar ligado que sujeito é diferente de vocativo. Porque os dois são funções sintáticas. Então, se ele é um, ele não vai ser o outro, né? Esse é o detalhe. E aí, o que é um aposto? Aposto é assim, ó. A morte, angústia de quem vive, ocorre ao acaso. Angústia de quem vive faz o detalhamento, faz um acréscimo de informação do termo à sua esquerda. E aí a gente tem a morte, angústia de quem vive, um aposto, um detalhamento, certo? Falarei desses dois carinhas mais na aula de pontuação, mas saiba que isso são funções sintáticas também. E aí, para terminar, o adjunto adnominal. Ei, Jesus, tá terminando, nem acredito. Nem parece que um dia ia terminar essa matéria, hein? Olha só, quando tu chega lá no Subway, para quem já teve essa experiência, o artista de sanduíche te pergunta assim, ó, qual é o pão, qual é o recheio, quais são os molhos, e no final ele pergunta: quer um orégano? O orégano é o adjunto adnominal. Para quem ainda tá perdido, ad no latim significa junto, o nome do cara é junto, junto, junto dos nomes. As classes de palavras que podem exercer funções sintáticas de ficarem grudadas no nome, tá escrito ali, ó. É o Jesus. É o termo que caracteriza ou define um nome. Claro, a gente já sabia, né? Porque é substantivo. As classes de palavras, o que ele é, que podem desempenhar a função é o que ele faz, sintático,
de adjunto adnominal são: quais são as classes que se grudam nos nomes? Os adjetivos, os artigos, os pronomes, os numerais e as locuções adjetivas. Não entendeu isso? Volte para outra aula. Adjetivos, artigos, pronomes, numerais e locuções adjetivas. Então, funciona assim, ó. Deixa eu botar isso nessa frase aqui para a gente pensar. Aqui, ó. Aquele restaurante de luxo... Nós vamos montar um Subway agora. Aquele restaurante de luxo serve durante as refeições 2 pratos lindíssimos. Então, vamos pensar nisso. Ele diz assim, ó. Aquele restaurante de luxo serve... Tananã, tananã. Então, eu vou te perguntar. Cadê o verbo? Tá aqui. Primeira coisa da frase. Catar o sujeito. Então, eu vou te perguntar. Quem é que serve? Quem serve? E aí ele responde. Aquele restaurante de luxo. Aquele restaurante de luxo é o sujeito da frase. Na manha, cachorro louco. Jesus, se ele não for lá olhar aquilo, vai mudar o planeta. Aquele restaurante de luxo é o sujeito da frase. Então, serve o quê? Lembra, eu já tenho o sujeito, agora eu vou para a transitividade. Primeira coisa, sujeito. Segunda coisa, transitividade. Então, serve o quê? VTD. 2 pratos lindíssimos num objeto direto. E, durante as refeições, me dá uma ideia de que nessa frase? De tempo. Tudo que dá ideia de tempo se chama adjunto adverbial. Tudo lindo. O que eu estou te mostrando? Que eu separei um sujeito, um recheio e um molho. Agora, qual é o núcleo do meu pão? Qual é o núcleo do meu sujeito? Aquele restaurante ou de luxo? Restaurante. É a coisa mais importante de quem eu falo. No meu adjunto adverbial, qual é o núcleo desse adjunto? Refeições. Qual é o núcleo do meu objeto direto? Pratos. Então, olha que pergunta do mal. Eu destaquei restaurante, refeições e pratos. E aí a prova me perguntaria assim, ó. Elas são classificadas da mesma forma? E tu vai me dizer, sim, são substantivos. São nomes, tá certo? Agora, elas desempenham a mesma função sintática? E aí tu vai ter que dizer, ah, não. Porque um tá no sujeito, um tá no adjunto, o outro tá no objeto. Não pertencem à mesma função sintática. Elas pertencem à mesma classe gramatical, tá? Pertencem à mesma classe gramatical. Então, beleza. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó, próximo. Tu entende que, vê se faz sentido, segura mais um pouco aí. Isso, isso e isso são substantivos. Botei na minha cabeça, eu sou mongolão mesmo. São substantivos, tá? Então, esse pronome não tá junto do nome? Esse artigo não tá junto do nome? Esse numeral não tá junto do nome? Esse adjetivo não está junto do nome? E essa locução adjetiva não está junto do nome? O que eu estou te mostrando? Que as classes que exercem funções sintáticas menores. Por isso que eu brinquei que isso era o orégano. Porque quando o cara joga o orégano no pão, cai no sanduíche, cai orégano no pão, cai orégano no recheio, cai orégano no molho, cai orégano em tudo. Porque o orégano é pequenininho. É igual às funções sintáticas. São pequenininhas. São funções sintáticas dentro das funções sintáticas. Talvez seja essa a confusão. Então, não entendi, Zambelli. O que eu estou te mostrando é assim, ó. Tudo isso é um objeto direto. Mas a prova poderia me perguntar, 2 e lindíssimos exercem a mesma função sintática? Sim, adjuntos adnominais. Entenderam o rolo que é isso? É isso. Legal, hein? Muito legal. Que aula do capeta. Jesus na causa. Nós vamos falar de muitas vezes sobre isso, tá? Porque essa é a base do português. E aí agora vem um exercício aqui pra gente ver que não aprendeu nada, que é um exercício que diz assim, indique a função sintática dos termos destacados. É igual ao exercício anterior, só que lá a gente classificou os caras. Aqui a gente vai dar a função sintática dos caras.
Aqui a gente não vai dizer quem ele é, aqui a gente vai dizer o que ele faz. Já te adianto, vai ser bem difícil, e aí tem os numerozinhos ali, e a gente vai fazendo então a função sintática de cada um deles. Te sugiro parar, fazer com consulta, e aí faz primeiro os mapas mentais ali de sujeitos, transitividade, e aí depois vem fazer esse exercício, tá? Eu acho que vai dar um up aí na sacadinha que a gente vai ter que ter, tá? Nisso eu vou esperar então que tu pare a aula agora, dá um pause aí e eu já vou corrigir para quem já fez o exercício então. Então dá uma parada aí, tá de boas. Legal? Então, vambora. Ele diz assim, ó. Em seu novo livro, você discute sobre uma das maiores fontes de mal-estar do mundo contemporâneo. E aí minha pergunta é, quem é que discute? Você. Número 2. Oxa, suas. Peraí. Vamos aumentar um pouco aqui, ó. Sim. Então tá. Número 2 é o sujeito da frase. Agora, que ideia te deu em seu novo livro? Não deu uma ideia de lugar? Então, isso se chama adjunto adverbial. Certo? Então, eles assim. Essa é uma questão sentida especialmente pelos jovens. Quem é que é essa? Essa é o sujeito da frase. Legal? Então, o número 1 é um adjunto adverbial, o número 2 é um sujeito, o número 3 é um sujeito. Agora, o número 4 é bem difícil. O número 4 diz assim, ó. Antes de tudo, é preciso distinguir motivação e incentivo. O inocente vai olhar para essa frase e vai dizer assim, ó, é preciso o quê? Errou, né? Não pegou o pão. A primeira coisa é o pão. Que é preciso distinguir motivação e incentivo? Sujeito da frase número 4. Isso tudo é preciso. Legal? Lembra que o verbo que tem um sujeito oracional fica no singular? Também é uma boa cola. Na número 5, que está ali na outra frase, ele diz assim, ó, o jovem tem esse motor interno. Então eu vou fazer uma análise sintática. Quem é que tem? O jovem. O jovem é o sujeito. Tem o quê? Um objeto direto. Número 5, objeto direto. Aí, na número 6, ele diz, as gerações anteriores viam no trabalho uma obrigatoriedade. Quem é que via no trabalho? As gerações anteriores. Viam o quê? Número 7, um objeto direto, uma obrigatoriedade. No trabalho não te dá uma ideia de lugar? Adjunto adverbial. Porque era o lugar onde eles viam. Então, uma obrigatoriedade é um objeto direto, no trabalho é um adjunto adverbial. E aí a número 8 era preciso começar cedo. Cedo não é uma ideia de tempo? Eu também já tenho uma cola, que é de pensar que os advérbios são sempre adjuntos adverbiais. Então o 8 é um adjunto adverbial. Faz sentido? Note que, claro, eu estou fazendo de uma forma mais rápida, mas é legal da gente dar conta que a gente está garantindo as estruturas básicas, o sujeito, a transitividade e os adjuntos. Depois, na 9, ele diz assim, ó. Vou tentar dar uma diminuída aqui, vamos ver se muda alguma coisa. Talvez. Olha a 9. Acontece que nas últimas décadas o Brasil, então, nas últimas décadas, me deu uma ideia de quê? Tempo. Adjunto adverbial. Aí ele diz, o Brasil construiu condições econômicas mais sólidas. Quem é que construiu? O Brasil. Construiu o quê? Um objeto direto. Perguntei o que para o verbo. Ele diz, uma parcela das famílias decidiu que iria subsidiar. Quem decidiu que iria subsidiar? Uma parcela das famílias. Iria subsidiar o quê? Número 10, um objeto direto. A ausência de ganho dos filhos. Aí ele diz... número 11 também é um objeto direto. Aí a número 12. Isso faz com que o jovem tenha uma motivação muito menor. Quem tenha? O jovem.
Número 12, sujeito do tenha. Tenha o quê? Número 13, um objeto direto. Se eu tenho sujeito, quem tenho? Eu. 14, sujeito. Se eu tenho 18, 19 anos, por que investir na carreira? Que ideia te dá na carreira? Porque quem investe, investe em algo. Então, essa preposição veio do verbo e aí eu tenho um objeto indireto, né? Investir em algo, um objeto indireto. Posso dedicar, olha que legal. Eu posso dedicar o quê? Eu posso dedicar o meu tempo livre, o meu tempo, a quem? Ao lazer. 16, objeto indireto. OI na 16. Uma parte dos pais e mães enfraqueceu. Quem enfraqueceu? Uma parte dos pais e mães. Então, 17, sujeito. Enfraqueceu o quê? 18, objeto direto. Nessa direção me dá uma ideia de lugar, né? Então, isso é um adjunto adverbial. E a 20 é bem legal, porque assim, ó, sob o pretexto de poupar quem? Os filhos, que é o los. Objeto direto. Só que agora em forma de pronome, né? Bem difícil essa. Vai dar certo, não desiste. Esse exercício é foda. O que faz um jovem ter disposição? Quem ter? Um jovem. Ter o quê? Disposição. 21, objeto direto. Na segunda-feira de manhã. Ideia de desgraça, sim? Adjunto adverbial de desgraça. Não, tô brincando, de tempo. Depois, olha a 23 que pega detalhe ali, ó. Ele só ficará motivado. As pessoas erram assim. Quem ficará? Ele. Ficará o quê? Errou. Porque ficará é um verbo que atribui característica. Ficará é a característica dele. Então, 23 é predicativo. Predicativo a 23. Assim como a 24. Porque a 24 diz reconhecimento também é essencial. Quem é que é? Reconhecimento. É verbo que atribui característica. Essencial é um predicativo. Legal? Na 25 aqui do meu lado, ó. Ele precisa ser entendido. Quem precisa ser entendido? Ele. Sujeito da frase. 25, sujeito. Vou subir. Vai dar certo. 26. Olha lá. 26. Por que a questão autoral se tornou central? Quem se tornou central? A questão autoral. 26, sujeito. Se tornou um verbo de ligação, né? Parece, ficou, predicativo. Depois, a 29, a 28, ele diz assim, ele quer ser verbo de ligação, porque vai ser é de ligação. Predicativo. Agora, olha a 29. Aparece lá o nome dele. E a gente erra assim, ó. Aparece o quê? Não. Quem é que aparece? O nome dele. 29. Primeiro é o pão, depois é o recheio. No mundo do trabalho, é o lugar. Adjunto adverbial. O reconhecimento se tornou... Quem é que se tornou? O reconhecimento. Se tornou é um verbo de ligação predicativo no 32. Difícil esse exercício, né? É isso. É um exercício difícil. Análise sintática é a matéria mais difícil do português, mas ela é o segredo de tudo. Todo português passa aqui. Então, não desiste. Parabéns pela tua dedicação. Essa é a matéria mais difícil. Veja infinitas vezes essa aula para fazer sentido. E, claro, vai dar certo. Parabéns. Poucas pessoas chegam até esse momento. Conta comigo que vai dar certo. Um beijo zambeliano para todo mundo. Me segue lá no Insta. Tira uma foto estudando aí. Me marca. Quero te conhecer também. E é isso aí, galera. Só os mais fortes sobrevivem. Beijo.